Parte 2. Lá no enterro da minha avó, né, já começou todo mundo com uma vontade, falando que era pra ter o enterro logo. E todo mundo já tinha seus afazeres. Minha mãe disse que tava com visita em casa. Um dos meus tios não falou nada, mas queria que apresasse logo também, mas não falou o que tinha pra fazer. O meu outro tio disse que tinha marcado de viajar com a esposa e os filhos pra um tal lugar, que o pessoal já tava lá, que só tava faltando ele, que ele tava só esperando resolver o enterro pra ele poder viajar. Lembrando que a minha avó faleceu na sexta-feira de carnaval. E o enterro foi no sábado. Logo após o enterro, eu fui pra casa da minha avó, né, que eu morava com a minha avó. E como minha avó tinha falecido, deixou tudo pra mim, agora a casa era minha. E nisso eu deitei na cama da minha avó. A minha avó sabia que eu sempre gostava de deitar na cama dela, sabe? Porque a minha avó já tava fora de casa há mais de 2 semanas, que foi o tempo que ela passou no hospital antes de falecer. Se eu tivesse deitado na cama dela enquanto ela tava no hospital, eu teria descoberto isso com ela ainda viva. E com a correria pra conseguir dar tempo de tudo, eu acabei nem indo no quarto dela. Mas depois que ela faleceu, né, depois do enterro, eu fui direto pro quarto dela, deitei na cama dela. Quando eu enfiei a mão embaixo do travesseiro, eu achei uma carta. Gente, ela deixou a carta em meu nome, deixou a carta pra mim. Porque ela sabia que eu ia deitar ali. Nessa carta, ela me mandava ir até a gaveta, que ela ia explicar tudo dentro da gaveta que minha avó tinha lá. Gente, tinha documentos, certidões de nascimento, que dizem que a minha mãe e os meus tios não são filhos do marido da minha avó, do marido que criou eles, sabe? Claro que a gente sempre achou que era meu avô, ele não era meu avô. A minha avó teve um caso no passado com um homem com muito dinheiro, que engravidou da minha mãe. Isso, os meus bisavós botaram minha avó pra fora de casa. E esse homem alugou lá uma casinha, um negocinho lá pra minha avó poder morar, junto com a minha mãe. Quando eu tava morando lá ainda, a minha avó engravidou de novo, que vieram os gêmeos, que são meus tios. Esse cara e a minha avó estavam combinando de fugir, só que chegou no dia de fugir, esse homem fugiu sozinho. Fugiu com outra mulher, largou minha avó e as crianças pra trás. Quando a minha mãe, que é mais velha, ia fazer acho que ainda 2 anos de idade, minha avó ganhou os gêmeos, que são os meus tios, ela ia fugir, mas esse cara, só que o cara fugiu com outra mulher e largou minha avó com as 3 crianças. Só que antes de fugir, gente, ele registrou porque eles estavam praticamente morando junto. Então tem um registro ali, sabe? Só que naquela época era muito fácil registrar, antigamente. Então quando meu avô conheceu a minha avó, ele criou as crianças como se fosse dele e registrou tudo novamente. Parece que antes desse cara morrer, porque ele morreu sem filho, sem mulher, sem estar casado, né? Sem mulher, sem filho. Os pais dele também já falecidos, parece que ele não tem herdeiro, o único herdeiro dele seria os meus tios e a minha mãe. Mas antes dele morrer, ele procurou minha avó, só que meu avô não deixou. Meu avô falou que se minha avó fosse contar isso pra minha mãe e pros meus tios, seria só depois que ele morresse. O meu avô morreu tem 2 anos, e esse cara morreu, parece que já tem uns 4 anos já que esse cara morreu, e que minha avó tá com esse segredo, que eles têm uma boa fortuna. Só que minha avó conhece os filhos, né? Acho que é por isso que minha avó não falou nada, porque ela conhece os filhos, ela sabia que isso ia dar uma grande briga entre eles. Gente, vocês têm noção que eles estão se lambendo por causa de um terreno na beira do riacho, uma casinha mais ou menos. Eles estão tudo já sem se falar, os irmãos já não se falam mais, quer dizer, minha mãe já não fala mais com os outros irmãos, porque os outros irmãos ficam com raiva dizendo que minha mãe sabia que o terreno tava no meu nome, minha mãe ainda vai ter a parte dela tanto comigo, que eu jamais vou deixar minha mãe sem nada. Eu não sei o que fazer. Eu procurei essa página justamente porque eu vim contar a minha história, porque eu preciso de opiniões. Gente, isso foi sexta-feira de carnaval. Caso sexta-feira minha avó faleceu, sábado foi que eu descobri tudo. Eu não sei o que fazer. Minha avó deixou na minha mão. Eu conto ou não conto que eles podem ser donos de heranças de verdade. Não é de um terreninho, não. Só que, gente, eu acho que isso vai afastar a minha família completamente, porque se eles estão brigando por causa de um terreno na beira do riacho, vocês imaginam quando eles descobrirem que eles têm muito dinheiro. Eu não sei o que fazer. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Não se esqueça que um dos comentários pode ser o meu, da dona da história.